nós estamos aqui no seu nome. Pedimos, ó Pai, que nesse momento o Senhor venha receber a nossa adoração. Amém, Senhor. Que essa reunião não seja apenas uma reunião, mas seja uma reunião, Deus, que o Senhor hoje esteja presente, Amém, que o Senhor Pai, que a sua palavra seja ministrada, Amém, que nossa mente, nosso coração e os nossos ouvidos estejam cativos à sua voz. Pedimos ao Pai, em nome de Jesus, que se calhe a voz do nosso eu e que a sua palavra seja manifestada mais uma vez nesse grupo. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, contextualizando rapidamente, porque não tem muito mais mesmo o que dizer, né, dos últimos momentos. Absalão foi morto numa guerra contra o exército de Davi. Davi volta ao trono. Acontece ali, nesse momento, que parte do povo não queria Davi de volta. Então, Davi usou de uma tática, né, política que ele achou melhor, de colocar o general de Absalão no general dele, o Amasa, e afastar Joabe do generalato dele lá. E aí a gente vai ver hoje como é que isso ficou. Capítulo 20 do segundo livro de Samuel. Aconteceu que estava ali um sujeito ordinário chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim sempre, né? Sempre a tribo de Benjamim. Saul da tribo de Benjamim. E por aí vai, né? A tribo de Benjamim. Ele tocou a corneta para reunir, o povo e gritou: abaixo Davi, não temos nada a ver com ele, não adianta nada segui-lo. Homens de Israel, vamos voltar para casa. Então todos os israelitas abandonaram Davi e foram com Seba. Mas os homens de Judá, que era uma das tribos de Israel, né, que era a tribo de Davi, mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi. O seguiram desde o Rio Jordão até a cidade de Jerusalém. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém e colocou numa casa guardada por soldados 10 concubinas que havia deixado tomando conta do palácio. Ele lhes deu tudo o que precisavam, pois não teve relações com elas. E elas foram obrigadas a ficar dentro da casa o resto da vida, vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa: convoque todos os homens de Judá e esteja aqui de volta com eles depois de amanhã. Amasa saiu para convocar os homens, porém não voltou no dia que o rei havia marcado. Então Davi disse a Abissai: Seba vai nos dar mais trabalho do que Absalão. Pegue os meus homens e vá atrás dele. Senão, ele poderá tomar algumas cidades cercadas de muralhas e escapar de nós. Então os homens de Joabe, os queretitas e os peletitas e os soldados mais valentes seguiram Abissai. Eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à Pedra Grande, na cidade de Gibeão, Amasa encontrou-se com eles. Joabe estava vestido com roupa de guerra e tinha uma espada na bainha, que levava pendurada no cinto. Quando ele avançou, a espada caiu. Então Joabe disse a Amasa: como vai, meu amigo? Em algumas traduções está escrito assim: como vai, meu querido primo? Porque eles eram primos. E pegou na barba de Amasa com a mão direita para beijá-lo. Amasa não reparou que Joabe tinha uma espada na outra mão. Então Joabe enfiou a espada na barriga de Amasa, e os seus intestinos saíram e se esparramaram pelo chão. Ele morreu na mesma hora. Joabe não teve de feri-lo uma segunda vez. Em seguida, Joabe e seu irmão Abissai continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe ficou perto do corpo de Amasa e gritou: todos que estão do lado de Joabe e são a favor de Davi, sigam Joabe. O corpo de Amasa ficou estendido no meio da estrada, coberto de sangue. O ajudante de Joabe viu que todos estavam
Parando, então arrastou o corpo para fora da estrada e estendeu um cobertor sobre ele, porque todos que o viam paravam. Depois que o corpo foi tirado da estrada, todos foram com Joabe perseguir Seba. Seba atravessou as terras de todas as tribos de Israel e foi para a cidade de Abel Bet-Maacá. Todas as pessoas do grupo de famílias de Bicri se reuniram e foram com ele para dentro da cidade. Os soldados de Joabe chegaram e cercaram a cidade. Eles construíram rampas de terra encostadas nas muralhas e também começaram a cavar debaixo das muralhas para fazê-la cair. Havia na cidade uma mulher muito esperta. Em outras traduções está escrito muito sábia. Ela gritou do muro: escutem, escutem. Digam a Joabe para vir aqui que eu quero falar com ele. Joabe foi e ela perguntou: você é Joabe? Sim, sou, respondeu ele. Escute, Senhor, disse ela. Estou escutando, respondeu ele. Então ela disse: antigamente costumavam dizer: vão e peçam conselhos na cidade de Abel. E era assim que resolviam os problemas. A nossa cidade é grande, é uma das mais pacíficas e leais de Israel. Por que você está tentando destruí-la? Você quer arrasar o que pertence a Deus, o Senhor? Em outras traduções está escrito: você quer arrasar o povo do Senhor? Nunca, respondeu Joabe. Eu nunca destruirei nem arrasarei a sua cidade. O nosso plano não é esse. Um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, começou uma revolta contra Davi, o nosso rei. Entreguem só esse homem e eu irei embora. Nós jogaremos a cabeça dele por cima da muralha para você, disse ela. Aí ela foi dar seu conselho ao povo da cidade e eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram por cima do muro para Joabe. Ele tocou a corneta, reuniu os homens e todos deixaram a cidade e voltaram para casa. E Joabe voltou para perto do rei Davi em Jerusalém. Joabe era o comandante do exército de Israel. Benaías era filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos peletitas. Adonirão era responsável pelos homens condenados a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ahilude, era o conselheiro do rei. Seva era o escrivão. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Ira, da cidade de Jair, também era um dos sacerdotes de Davi. E assim está tudo fragmentado em Israel, né? Mais uma vez eles tentam um racha, né? Mais uma vez acontece outra tentativa de revolta e um quase golpe. Temos outra guerra civil, quando tudo parecia estar em paz, as coisas desandaram de novo. O reino se divide com o reinado de Salomão. Isso vai acontecer, tá? O reino vai se dividir depois do reinado de Salomão. Essa divisão está começando aqui. Aqui, nesse momento, as cisões, os rachas, as dissidências estão começando a acontecer. O pecado de Davi gerou um racha no reino. Esse racha permaneceu. A divisão quase aconteceu aqui com Davi. Mas virá Salomão, que terá o pulso firme. E depois da morte de Salomão, essa divisão vai se concretizar e o reino se dividirá. Aquele pastor que eu gosto de estudar com ele também, o pastor Felipe Breder, ele disse assim: a sessão é quase cansativa. Aqui estamos novamente, outra rebelião contra o ungido de Deus, mas essa é a história humana, uma história de rebelião contínua contra Deus. Por que esperaríamos algo diferente? Só achei isso bem pertinente, né? Este é o reflexo das nossas vidas. Essa rebelião, essa cisão, esse racha, isso tudo é o reflexo das nossas vidas.
Nós estamos sempre em constante revolta contra Deus. Quando eu digo nós, eu digo o povo da terra, né? O ser humano. Nós estamos sempre em revolta contra Deus. Nunca há paz. As coisas nunca se resolvem completamente. Temos mais uma revolta, mais um conflito. Esse é o reflexo da vida humana. Quando essa revolta acontece, Davi chama seu novo general Amasa, ao que ficou no lugar de Joabe, como eu acabei de explicar, e fala para ele: vá por Judá e reúna o exército. Mas o texto vai nos falar que Amasa não foi bem sucedido nisso. Demorou mais do que deveria demorar e não deu muito certo. E Joabe toma conta da situação. Joabe vai atrás de Amasa para resolver tudo isso. Lembram que Amasa substituiu Joabe, né? Como eu acabei de falar. Davi fez aquele acordo e colocou Amasa como general. E Joabe vai e se vinga do que aconteceu. Ele vai ter a sua reviravolta aqui. Ele se aproxima de Amasa e o mata. Joabe, apesar de ser leal a Davi, ele é desobediente, violento e poderoso. Tem muita influência. Vários comentaristas bíblicos, sabe, vão dizer que provavelmente Joabe, nessa época do reino de Davi já está, a gente tem que dizer que Davi está aqui no finzinho da vida dele, no final da vida lá, quase morrendo. Joabe ganhou extremo poder e influência no reino. O que nos mostra que, por consequência do pecado de Davi, olha como é que pecado é uma coisa séria, né? Por consequência do pecado de Davi, Davi já não tinha tanta autoridade e influência. Ele estava alquebrado, né, moralmente. Ele foi... houve um racha na imagem dele, né? Diante dos homens, diante do povo, né? Joabe tem mais influência, já perceberam? Já perceberam que foi Joabe que mandou Davi trazer Absalão? Depois foi Joabe que falou que Absalão tinha que morrer. Agora é Joabe que resolve a situação. Joabe está influenciando tudo e todos. E Joabe segue para resolver essa revolta com Seba contra o rei Davi, querendo dividir o reino, Seba que estava querendo dividir o reino de novo. Eles vão até o monte, Seba estava escondido e eles cercam e atacam a cidade. E aí vem a mulher sábia, né, que se apresenta a Joabe e diz que vai ajudá-lo e vai jogar a cabeça de Seba pelo muro. Aí essa mulher faz as perguntas, né, que são assim bem pertinentes aqui, né? Você quer destruir o povo de Deus? E Joabe responde que não quero destruir a cidade, só quero Seba, aquele que está criando uma revolta contra o rei Davi. Aí. E ela diz que entregará, e o povo mata Seba, e o conflito fica resolvido. Esse conflito está resolvido, né? Essa cena, lembra lá no livro de Juízes, eu não sei se vocês já leram o livro de Juízes, onde Abimeleque se autoproclama rei, assim como Seba fez, né? Ele foi morto por uma mulher que do alto de uma muralha jogou uma pedra na sua cabeça. E assim aconteceu com essa mulher sábia, né? E agora nós temos novamente uma mulher que resolveu a situação do alto da muralha. Qual é a lição dessa lição? O que Deus quer comunicar conosco com essa história? Porque quando lemos as histórias do Antigo Testamento, não podemos simplesmente pegar as lições do tipo assim: sejam como Davi, sejam como Joabe, corajoso e fiel, sejam como Davi, o homem segundo o coração de Deus. Não pode ser exatamente assim. Não é isso que Deus quer nos comunicar com essas histórias do Antigo Testamento. Então, o que essas histórias todas nos mostram?
que Davi, embora fosse o homem escolhido por Deus, não era o verdadeiro ungido de Deus, como eu sempre tenho dito aqui. Nós ainda precisamos de um rei melhor, um rei verdadeiro. Nós vamos ver que o nosso coração é um reflexo do coração desse povo, é um reflexo das atitudes desse povo. Que esse povo é pecador e continua se revoltando continuamente, ciclicamente contra Deus. Continua em montanha-russa contra Deus. E os profetas vão mostrar como esse povo se desviou e vai falhar em cumprir a sua missão. Vemos lá no profeta Miqueias como ele pega pesado em mostrar como esse povo falha em cumprir a missão. Miqueias 7, de 2 a 4, diz assim: os fiéis desapareceram, não resta uma só pessoa honesta na terra. São todos assassinos que preparam armadilhas até para os próprios irmãos. Suas mãos são hábeis para fazer o mal. Governantes e juízes exigem subornos. Os mais influentes conseguem o que querem e tramam juntos para perverter a justiça. Tá dando para ter uma similaridade com o nosso momento da vida, aqui no Brasil pelo menos. Até o melhor deles é como um espinheiro, e o mais honesto é perigoso como uma cerca de espinhos. Mas o dia anunciado se aproxima. Está chegando a hora de seu castigo, um tempo de confusão. Ele mostra que esse povo é mau, embora seja o povo que Deus ama e escolheu. É um povo mau, pecador, que está muito preocupado com os seus interesses, que se perverteu e se corrompeu. Nós, na verdade, quando lemos essa profecia, não nos parece que estamos lendo a nossa atual situação brasileira? Eu acho igualzinho. Políticos corruptos, evangélicos que se venderam, que se preocupam mais com os seus benefícios do que com o reino de Deus e os políticos com a nação, com aquilo que eles foram eleitos e foram levantados para fazer, cuidar da nação. Esse povo é como um espinheiro que não serve para nada, só para queimar. No Novo Testamento, Paulo vai dizer em Romanos que todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus, que nós também somos espinheiros e rebeldes, que o nosso coração é igual ao de Absalão e o de Seba. A gente se revolta contra o rei ungido de Deus, contra Jesus Cristo. O nosso coração é assim. Aí vem Isaías, quando fala da vinda do Messias, ele diz o seguinte, Isaías 55, 13. Onde antes havia espinhos, crescerá cipreste. Onde antes havia urtigas, brotará a murta. Isso resultará em glória para o nome do Senhor. Será sinal permanente que nunca seremos destruídos, nunca será destruído. Graças a Deus por Jesus, pelo Cristo, que é o nosso verdadeiro Davi, e que é o final de toda essa história, e que redime esse coração, essa corrupção, que nos limpou pelo seu sangue, e todos aqueles que o reconhecem são filhos, são proclamados filhos de Deus, e não mais criaturas, somente criados por Deus. Essa história toda nos aponta para Jesus. E quando ele chega, ele substitui o nosso coração espinhoso, por um coração renovado. Louvado seja Deus por isso. E por meio de sua graça, podemos cumprir a missão para a qual fomos chamados. Essa história toda do rei Davi nos aponta para a necessidade de Jesus, o Cristo. Nos aponta para a nossa necessidade de estarmos alertas diante dessa corrupção do mundo, para que nós sigamos separados, porque um dia nós abrimos nossa boca e declaramos, segundo a fé que agia no nosso coração, que Ele
Jesus Cristo era o Filho de Deus e era o nosso único e suficiente Salvador. Aí o nosso coração de espinheiro passou a ser um coração renovado, passou a ser um coração segundo o coração de Deus. Passamos a ser mulheres segundo o coração de Deus. E que essa nossa vida, a minha oração para o dia de hoje, é que a nossa busca seja para que cada dia mais a gente se pareça com Cristo. Para que cada dia mais a gente se renove pela palavra, conhecedoras da palavra, para que a gente possa cada dia mais nos empoderarmos no título de cristão. Somos cristãs, mulheres cristãs. Isso quer dizer que somos pequenas cristos. Somos a imagem e semelhança, feitos à imagem e semelhança, e resolvemos ser filhos. Então que a gente continue nessa busca com fidelidade e com amor e com cuidado, né? Aquela coisa de orar e vigiai e orai, que a gente tenha esse cuidado com as coisas de Deus, sabe? Porque quando a gente cuida das coisas de Deus, a gente se renova e Ele cuida das nossas. Que o nosso coração seja um coração inteiramente entregue a Deus. E não só no domingo, só na quinta, só nas noites, nos estudos com as meninas, não. Que a gente exale o bom perfume do Senhor Jesus, aonde quer que a gente vá. Que a gente incomode o inferno. Que a gente seja luz nesse mundo e sal nessa terra, para dar sabor e direção. É essa a minha oração para o dia de hoje. E queria te ouvir, Manu. Vamos lá. Carlinha. Isso eu para acrescentar alguma coisa? Nada mesmo. Foi Santa palavra, né? foi muito, muito de Deus. Santa palavra. Muito bom. Ele é fantástico, ele é maravilhoso. E assim, é sempre esperança, né? Sempre tem esperança, né? Não, sempre, peraí, só um minutinho aqui, vou falar com a minha mãe. É sempre a esperança, a boa esperança de que tudo vai dar certo. Quando ele tá no negócio, não tem como dar errado. Tudo vai dar certo. Ontem eu falei, não tem como a gente confiar pela metade, né? Ou a gente confia ou a gente não confia. Não tem como confiar pela metade. É aquela história, né, que eu sempre digo, não tem ninguém meio bom. Ou a pessoa é boa ou a pessoa não é. A pessoa até pode estar no caminho da transformação, mas ela veio de um lugar e está indo para outro, quando ela se propõe a isso. Então, não existe meio confiante. Ou você confia, ou você não confia. Ou você tem fé, ou você não tem. Porque, assim, o antagonismo é muito grande. Aquele que tem fé, né, aquele que confia, ele não teme. Ele crê. Sim. É desafiador, mas é assim que funciona. É assim que funciona. Dolorido, mas é assim. Ai, mas é bom, gente, porque na boa, eu vivi muito mais tempo pela força do meu braço do que pela força do meu joelho. E eu vou te ser muito honesta. É muito ruim. Você se sente muito só. Foi muita depressão. Muita depressão. E agora não. Agora a gente confia no Senhor. Confio e assim... Uns confiam em carros, outros em cavalos. Não é, Manu, como você falou ontem? Outros exércitos. E é isso, essa palavra é muito real, e essa palavra marcou minha vida e vai ser assim, o resto da vida, depois que ele falou isso comigo. Do jeito que ele falou, não tem jeito, eu lembro dessa palavra pelo menos uma vez por dia.
Prossigamos. Rumo ao dia... Nossa, muito ansiosa por esse dia. Ao dia do reencontro. Falando no reencontro, eu me lembrei de galardão. Eu ouvi um pastor falando outro dia sobre galardão. Eu achei tão legal, sabe? Que as pessoas têm dúvida do que é galardão, né? Aí ele falou, galardão é... Ai, gente, como é que ele usou? Se eu não me lembrar, eu vou pegar depois e mando para vocês. É investidura de poder e glória. Gente, a gente vai ser investido de poder e glória, segundo as nossas obras, né? Porque o galardão não é para salvação, as obras não são para salvação, são para o galardão, né? Sim. Fiquei tão animada, falei, mas Deus, eu tenho que fazer mais, porque eu quero ser investida. Eu falo, eu quero uma coroa cheia de pedrinha preciosa. Não é? Eu adoro rubi, eu adoro esmeralda, eu quero esmeralda, diamante. Pois é. Vamos lá, meninas, vamos lá que a Carla ainda vai sair. E eu ainda tenho aqui umas coisas para fazer. Pai amado, Pai de bondade, Pai de amor, Pai querido. Estamos mais uma noite aqui reunidas, Pai, para aprender mais de Ti, para entender, Pai, como é que as coisas funcionam no Teu reino, para que a gente consiga, Senhor, desempenhar nosso papel com vitória, como o Senhor quer de nós, com fidedignidade daquilo que o Senhor planeja para nós. Obrigada, Senhor, porque o Teu Santo Espírito nos direciona e tem liberdade dentro de nós para fazer sempre o melhor. Que os nossos ouvidos humanos e espirituais estejam aguçados para Te ouvir, Pai, através do Teu Santo Espírito. Obrigada, Pai, porque temos alimento na mesa. Obrigada, Pai, porque Tu deu o Seu Filho para nossa liberdade, que foi para a liberdade que nós fomos libertos. Tu deu o Seu Filho, Senhor, para nos mostrar o caminho para chegar até a Ti. Obrigada por isso, Pai. E Tu nos dá tudo o que precisamos, Senhor. Tudo, Tu provê todas as nossas necessidades, Pai. E Te agradeço tanto por isso, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Pai, por aqueles que amamos e estão conosco ainda. E Te pedimos, Pai, por aqueles que amamos e não Te conhecem, como a minha mãe, o meu pai, os nossos parentes, Pai, os nossos familiares, os nossos amigos, Pai, que não Te conhecem, Pai. Que antes da Tua volta, Senhor, que eles Te conheçam. Como disse Manu na oração linda de ontem, que eles sejam batizados antes da volta do Teu Filho querido. Oh, meu Pai, que dia glorioso vai ser esse dia de chegarmos até o céu, junto de Ti, junto de Jesus, com todos aqueles que amamos, Pai. A gente não abre mão de ninguém. Te peço no dia de hoje, em especial, Senhor, pela Clarinha. Amanhã a Clarinha fará, Pai, uma viagem com a nossa igreja, com a Tua igreja aqui, Pai. Pai, todos aqueles jovens, todos aqueles pastores, todos aqueles acampantes, Senhor, que vão tomar conta das crianças e dos jovens. Pai, invista-os de sabedoria, da Tua unção, da Tua bondade, do Teu cuidado, Pai, para que eles cuidem dos nossos filhos, Senhor, ainda melhor do que nós cuidamos, Pai, como pais e mães. Pai, que os acampados, né, as crianças e os jovens tenham corações, Senhor, quedados ao aprendizado, Pai. Que eles se derramem diante de Ti, Pai. Porque esse acampamento não é para diversão. Esse acampamento é avivamento da nossa juventude para Ti. É moldar corações, Pai, para Ti, para o Teu trabalho, para que eles façam a diferença nesse mundo, Pai. E que a minha filha, Senhor, receba de Ti
de forma abundante, Pai. Que ela vá com as vasilhas, com muitas e grandes vasilhas, para receber de Ti, da Tua unção, Pai. Protege ela, protege a todos os meninos e meninas que estarão lá, todos os pastores e cuidadores que estarão lá. Proteja-os a todos, Senhor. Que o Espaço Carapiá, aqui no Rio de Janeiro, seja, Pai, uma extensão do céu nesses 3 dias. Te pedimos tudo isso, já te agradecendo, em nome de Jesus. Abençoa-nos, proteja-nos, dá-nos uma noite de sono, de paz, de equilíbrio, de força, de amor e poder. E que amanhã tenhamos um dia cheio da Tua glória. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até segunda, tá, Manu? No meu caso, até terça, tá, Manu? Tá, fica com Deus. Beijo, fiquem com Deus. Boa noite.